Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Eu sou a sua amiga Anita Castro e este é mais um Papo de Bruxa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Deus das Bruxas. Já que nós já falamos da deusa, vamos falar um pouquinho sobre o aspecto masculino da nossa divindade. Fiquem então com a nossa vinheta que eu já retorno com vocês. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouco do aspecto masculino da divindade das bruxas. Nós somos uma crença matrilinear, matrifocal, ou seja, focada mais na divindade feminina, porque nós queremos resgatar o sagrado feminino sobre a Terra, não é mesmo? Então, nós damos um enfoque maior para a deusa. Não que nós não valorizemos também o aspecto masculino que todos nós, homens e mulheres, temos, ambos os aspectos. Porém, apesar de nós termos uma crença matrifocal, ou seja, centrada na deusa, nós também acreditamos na polaridade da divindade, que é o nosso Deus, o qual é conhecido como Deus chifrudo, mas também nós o chamamos de Deus astado. Vamos entender um pouco sobre o Deus das bruxas? Em primeiro lugar, meus queridos, nós precisamos deixar bem claro que o Deus das bruxas nada tem a ver com o diabo. O diabo é um mito cristão que nasceu posteriormente com as crenças do patriarcado e do cristianismo. A bruxaria é bem mais anterior do que o cristianismo. Nós temos a nossa crença datada de mais de 35 mil anos e alguns historiadores falam inclusive em 70 mil anos quando a bruxaria, a antiga religião, a arte antiga ou também conhecida como arte, nasceu. Hoje nós temos a vertente da bruxaria dentro do neopaganismo que é a Wicca. Também são nossos queridos irmãos e temos um maior respeito com todos, certo? Mas nós, as bruxas praticantes da arte antiga, também existimos. Somos poucas ainda, mas existimos. E não temos muita diferença entre a Wicca e as suas crenças. Nós também somos matrifocais como a Wicca, nós também acreditamos na polaridade da divindade, nós também amamos, preservamos e auxiliamos toda a natureza e os nossos irmãos em humanidade. Nós não fazemos nenhum sacrifício de animais e nós repudiamos todo tipo de mal, certo, queridos? Então, o Deus da bruxaria não tem nada a ver com o diabo cristão. O diabo é um mito cristão, não é um mito das bruxas. Em tempo algum nós acreditamos no diabo. O chifre do Deus das bruxas, ele está ligado à época do Paleolítico, quando os nossos ancestrais eram os caçadores-coletores. Nesta época, então, os homens faziam as suas caçadas e depois que eles caçavam, eles retiravam os chifres dos animais e colocavam sobre suas cabeças, honrando a divindade por ter suprido as suas necessidades. Então, começaram a nascer os mitos do Deus de chifres. É o Deus do poder, é o Deus das feras, dos animais, é o Deus da natureza, é o Deus da liberdade, da sensualidade. Ele é o mantenedor de todos os filhos da deusa, de todas as criaturas da deusa, certo? Então, o nosso Deus não tem nada a ver com o diabo, que fique muito claro isso. Os chifres estão ligados ao poder, porque quando nós olhamos os animais nas suas manadas, aqueles que têm os maiores chifres são aqueles que são os machos alfa, não é mesmo? Aqueles que governam a manada, que são os reis da manada, eles são os detentores do poder. Então, o nosso Deus está ligado a essa questão
com os seus chifres. Os chifres do Deus também representam os raios solares, porque o Deus também é visto por nós, as bruxas, como o grande sol. Anteriormente, deusas pré-cristãs eram vistas como as deusas do sol, como Brigitte, por exemplo. Ela era a senhora do sol antes do deus Lugh. Mas, posteriormente, começaram a nascer também as crenças nos deuses masculinos voltados ao sol. Então, os chifres, eles representam também a energia solar, os raios solares, iluminando a Terra, porque a Terra é o corpo da Grande Mãe. Então, essa questão que nasceu de dizer que o Deus das bruxas é o diabo foi quando a nova religião cristã nasceu e veio então o grande poderio através do império tentar tomar para si a dominância, porque as bruxas eram mulheres que eram parteiras, benzedeiras, rezadeiras e elas davam as suas orientações à população e eram extremamente valorizadas. Então, por isso, elas incomodavam o poder. E era preciso que o poder que queria dominar do império tomasse uma religiosidade sobre essa questão do poder das bruxas, que era natural, não era impositivo, e o novo poder queria dominar. Então foi colocado essa ideia errônea, muito falsa e nada coerente com a nossa crença de que o Deus das bruxas seria o diabo. Não é, certo, gente? Em tempo algum nós cremos no diabo. Se você falar para uma suma sacerdotisa, para uma sacerdotisa da deusa e do Deus, que ela crê no diabo, ela vai rir de você. Não é verdade, certo? Nós nunca cremos no diabo. Então, o nosso Deus, ele é representado às vezes por chifres em algumas pinturas rupestres. Ele é visto como o Deus astado, o Deus chifrudo, porque ele é o Senhor do poder, o Senhor das feras, aquele que mantém a vida, aquele que mantinha o suprimento de alimentação dos povos caçadores-coletores da época do Paleolítico. Então, de lá veio a crença no Deus, porque ele supria a necessidade de alimentação, ele mantinha, ele era o grande mantenedor de todo o povo. Então, o nosso Deus, queridos, ele é o grande mantenedor da vida. Ele também tem 3 aspectos como a deusa. A deusa é vista como a jovem, a mãe, a anciã e a grande negra, não é mesmo? A deusa que é a nossa melhor amiga, aquela que expõe as nossas sombras. E o Deus também tem 3 aspectos. Ele é o Green Man, aquele que é o homem verde, o senhor da natureza, o senhor das feras. Ele também é o mestre, o pai, e ele é também o encapuzado, aquele senhor que é o ancião. Ele é visto como pai, como ancião, como sábio, como mestre e como jovem também, certo? Então esses são os aspectos básicos do Deus das bruxas que eu trouxe hoje para vocês, só para que vocês fiquem cientes de que realmente nós também amamos ao poder divino na sua masculinidade, certo, queridos? Nós bruxas, como vocês sabem, eu tenho dito aqui no Papo de Bruxa, buscamos o equilíbrio. Então esses são os aspectos do Deus que hoje eu queria trazer para vocês, para deixá-los cientes. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curti-lo, compartilhá-lo com aqueles que vocês sabem que gostam de assuntos esotéricos e bruxescos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Universo da Mulher, inscreva-se e venha fazer parte da nossa família. E também não esqueçam de acompanhar sempre aqui o nosso canal, que nós temos uma novidade atrás da outra. Um grande beijo no coração de todos vocês. 1000 bênçãos dos deuses antigos e sagrados, e que o grande Pai, o jovem, o ancião, o mestre e o sábio possam estar conosco, o Deus nos seus aspectos mais puros e iluminadores, o Pai, o Filho e o companheiro, consorte da Grande Mãe, aquele que também nos ampara, nos ilumina com seus raios solares, que traz a fertilidade sobre as nossas vidas e sobre tudo que é vivo na Terra, e aquele que é o grande mantenedor da vida das criaturas da Grande Mãe, da Grande Deusa. 1000 bênçãos a todos e até o nosso próximo vídeo.